O filme começa com uma jovem relatando sobre coisas estranhas que acontecia com uma boneca que havia comprado, que começou aos poucos e foi ficando cada vez mais evidente que algo de sobrenatural acontecia com a boneca. Ao longo do relato, a moça diz que o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins ficou aprisionado na boneca, e que devido a isso, elas permitiram que a menina se libertasse do brinquedo. Em seguida, o filme nos leva para o ano anterior, na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, onde vemos um casal assistindo uma missa em uma igreja, e assim, conhecemos Mia e seu marido John. Logo que o culto se encerra, Pat Higgins começa a conversar com os jovens, mas ao longo do diálogo, Pat pede para que a moça procure por sua esposa, e assim que a encontra, Sharon Higgins diz que estava apenas terminando sua oração. Ainda no mesmo dia, John agradece a Pat pela carona até a igreja, e ao longo da conversa, John revela os possíveis nomes para o bebê que sua esposa estava esperando, e logo que se despedem, os jovens comentam sobre a filha que fugiu da casa do casal Higgins há pouco tempo. Mais tarde no mesmo dia, John e Mia conversam sobre a residência que o rapaz irá fazer nos próximos meses, e graças a algumas palavras, Mia se afasta do homem e sobe até o quarto de seu bebê, e não muito tempo depois, John sobe até o quarto e se desculpa com sua esposa. Ao longo do diálogo, o rapaz diz que tem algo para entregar para Mia e se retira do local, e assim que retorna com uma grande caixa, a jovem descobre que era uma boneca de coleção que ela estava procurando há muitos meses. Na noite do mesmo dia, o filme nos mostra o casal Higgins se levantando durante a madrugada. Enquanto Sharon estava ligando para a polícia, vemos que um homem tinha invadido a residência e finalizado com a vida do casal. Graças ao grito da mulher, Mia se acorda e começa a investigar o que poderia estar acontecendo, e assim, acorda seu marido e relata o que tinha ocorrido, e graças a isso, John vai até a casa de seus vizinhos para averiguar. Enquanto estava aguardando seu marido, John aparece na frente da casa e pede para que Mia ligue para um hospital. E enquanto a jovem estava conversando com a atendente, algo se movimenta no quarto do bebê do casal. Assim que a moça termina a ligação, o filme nos mostra uma mulher segurando a boneca que Mia tinha ganhado de presente. E não muito tempo depois, a intrusa começa a conversar com Mia. Porém, o invasor que estava na casa dos Higgins aparece no local, e após agredir a moça, John aparece e começa a lutar com a dupla. Ao longo da batalha de John contra o casal invasor, um policial aparece no local e elimina o homem. Entretanto, o policial arromba a porta do quarto do bebê para capturar a mulher invasora, e logo em seguida, o filme nos mostra Mia sendo resgatada por enfermeiros, mas enquanto estava sendo levada para a ambulância, a jovem avista a mulher sem vida segurando a boneca que havia ganho. Enquanto vemos uma gota de sangue entrando nos olhos da boneca, o filme nos mostra uma reportagem sobre o que tinha acontecido no local, e ao longo do programa, o jornalista diz que o que tinha acontecido nas casas era semelhante a um culto de uma seita que estava se tornando conhecida, e revela que o nome da mulher invasora era Annabelle Higgins, filha do casal Higgins. Posteriormente, vemos Mia e John ouvindo de um médico que o bebê não tinha se machucado. Porém, Mia precisava repousar o máximo que conseguisse até o dia do parto. Assim que o casal chega em casa, John posiciona a televisão da sala no quarto do casal para Mia repousar com entretenimento. E ao longo da conversa, a dupla começa a conversar sobre a saúde do bebê, e Mia pede para que caso algo saia do controle durante o parto, que era para seu marido dar prioridade ao seu filho. Na madrugada do mesmo dia, a moça acorda com o som da máquina de costura ligando sozinha, e graças a isso, John se levanta e vai até o local para investigar. E não muito tempo depois, o rapaz desliga o maquinário e retorna para o quarto. Antes de chegar ao local, John vai até o quarto do bebê para investigar se estava tudo em ordem. Porém, o rapaz encontra a boneca que deu de presente para sua esposa bloqueando o fechamento da porta. No dia seguinte, Mia e John conversam sobre como passaram o dia, e ao longo do diálogo, John revela que terá que viajar por mais tempo que previa graças ao seu trabalho. Enquanto o casal caminhava até o quarto, Mia pede para que seu marido jogue a boneca que ganhou no lixo, já que Annabelle havia falecido com ela nos braços, e assim, John coloca a boneca em uma lata de lixo. Ainda na mesma semana, o detetive Clarkin vai até a casa dos jovens para repassar algumas cenas do ocorrido, e ao longo da conversa, Clarkin revela que o casal que invadiu as casas estavam envolvidos em uma seita, e que como ato de obediência, provocou violência contra pessoas inocentes. No dia seguinte, John se prepara para ir para sua viagem de trabalho, e assim que o rapaz se retira, Mia começa a trabalhar em sua máquina de costura enquanto assiste televisão. Porém, misteriosamente o fogão é ligado enquanto uma panela com pipoca estava em uma das bocas. Ao longo de seu trabalho, Mia se distrai e se fere com a máquina de costura, e após higienizar a ferida, descobre que a cozinha de sua casa estava em chamas, mas enquanto estava saindo da casa, a moça se distrai e cai no chão da sala. Entretanto, Mia é puxada para mais próximo das chamas enquanto se arrastava, e não muito tempo depois, alguns vizinhos aparecem no local e resgatam a jovem.
Posteriormente, vemos John encontrando sua esposa no hospital, e enquanto estava se desculpando com Mia, a moça revela que sua filha Lia tinha nascido, e enquanto estava admirando a garota, Mia revela que estava suspeitando que sua casa estava amaldiçoada, e pede para que John não a leve de volta para o local. Graças a isso, o filme nos leva para o futuro, onde o casal está morando na cidade de Pasadena, na Califórnia, e após John insistir para sua esposa sair de casa com sua filha, vemos a dupla assistindo a uma missa na igreja. Durante o culto, Lia começa a se agitar e Mia leva para o lado de fora, e assim que o evento se encerra, o padre Pérez vai até a moça e pede para tirar uma foto de sua filha para colocar no mural da igreja. Ainda no mesmo dia, enquanto Mia desencaixotava alguns de seus pertences, descobre que a boneca que tinha recebido estava entre os seus bens. Porém, a jovem decide ficar com o objeto, já que para vencer seus medos, era necessário enfrentá-los. Ao longo da semana, enquanto Mia e Lia descansavam, a televisão da sala sai fora de ar e desliga, e não muito tempo depois, vemos uma mulher caminhando no quarto da bebê, e assim que a mulher se aproxima de Lia, a menina começa a chorar fazendo com que Mia acorde. Depois disso, enquanto Mia com sua filha caminhava pelos corredores do prédio, cumprimenta uma dupla de irmãos e se apresenta para as crianças. Porém, os irmãos ignoram a mulher e se despedem de Mia. Ao longo de seu passeio, a moça passa em frente de uma livraria e avista um livro sobre o sobrenatural, mas antes que se retire, Evelyn se apresenta para a jovem e a presenteia com um livro. Enquanto estava retornando para seu apartamento, Mia encontra um desenho deixado pelas crianças que conheceu mais cedo. Entretanto, ao longo da subida até sua residência, a jovem encontra uma sequência de outros desenhos. Devido ao conteúdo das imagens, Mia conversa com John sobre o que eles deveriam fazer com aquela situação, e graças a isso, uma discussão se inicia entre o casal, e como solução, John sugere de o casal fazer um jantar romântico no dia seguinte. Porém, o rapaz fica até mais tarde no trabalho e não aparece no horário combinado. Logo que termina sua refeição, Mia desliga a música na vitrola, mas repentinamente, o eletrônico torna a ligar sozinho, e logo que desliga a música novamente, a moça começa a ouvir alguns sussurros, e enquanto estava procurando a fonte dos ruídos, algo a ataca, e enquanto estava se recuperando, avista uma menina correndo pela casa. Graças a isso, Mia começa a seguir a garota, mas no meio do caminho, encontra a máquina de costurar ligada, e assim que desliga o aparelho, avista novamente a menina que estava correndo, e não muito tempo depois, a garota corre em direção de Mia mas se transforma em Annabelle Higgins no meio do caminho. Enquanto estava se recuperando, a moça não encontra ninguém no local. Mais tarde no mesmo dia, Mia revela o que tinha ocorrido mais cedo para seu marido. Porém, John diz que tudo não passava de um pesadelo e que nada daquilo era real, e assim sugere que sua esposa converse com alguém que possa solucionar o que estava acontecendo. Com isso, o casal conversa com o padre Pérez sobre o ocorrido, e após os aconselhamentos do homem, Mia e John encontram Evelyn enquanto se retiravam, e após uma rápida conversa, Evelyn se despede e John retorna para seu trabalho. Em casa, enquanto costurava algumas roupas, Mia escuta alguns sons vindo de outro cômodo, e após uma rápida análise, coloca Mia para dormir em seu quarto, mas não muito tempo depois, o filme nos mostra a porta do quarto se fechando sozinha. Durante a madrugada, Mia desce até o subsolo do prédio para guardar uma caixa de papelão, mas enquanto estava organizando seus pertences, novamente a moça ouve alguns ruídos, e logo em seguida, Mia escuta sua filha chorando em um carrinho de bebê, e assim que se aproxima, algo segura seu braço. Graças a isso, a jovem corre para seu apartamento, e enquanto estava esperando o elevador subir até o local, Mia encontra uma marca semelhante ao que Annabelle Higgins havia deixado em sua antiga casa. Assim que o elevador se abre, Mia descobre que o transporte não tinha saído do lugar, e após algumas tentativas de retornar para seu apartamento, o elevador começa a apresentar falhas, e graças a isso, a moça decide usar as escadas de emergência para fugir. Enquanto estava subindo as escadas, Mia começa a ver a criatura que estava seguindo-a, e não muito tempo depois, a jovem consegue entrar em seu apartamento. No dia seguinte, Mia retira o curativo que tinha posto sobre a marca que o monstro havia deixado, porém, descobre que não tinha nada em seu braço, e ainda no mesmo dia, o detetive Clarkin vai até a casa do casal para responder algumas perguntas de Mia. Ao longo da conversa, Clarkin mostra uma foto de Annabelle Higgins antes de entrar para a seita, e após analisar a fotografia, Mia questiona o detetive sobre o porquê da dupla ter cometido aquele crime, e como resposta, Clarkin diz que de alguma maneira, Annabelle estava tentando conjurar algum tipo de entidade, entretanto, ele não acreditava em nada daquilo. Ainda durante o diálogo, Mia pede para o homem para ver as imagens confidenciais do caso, e assim que avista as fotos, pede para ficar com uma foto onde centralizava o símbolo deixado por Annabelle, e como última informação, Clarkin revela que a seita em que o casal fazia parte se chamava Discípulo do Carneiro.
No dia seguinte, Mia vai até a biblioteca para encontrar mais informações, e não muito tempo depois, Evelyn encontra a moça e a questiona sobre o que ela estava procurando, e assim que revela, Evelyn recolhe alguns livros e convida a moça para uma sala mais privada. Assim que chegam no local, a mulher explica que o que estava assombrando Mia e sua família não era apenas um fantasma, mas sim um demônio, e revela que enquanto ela ou algum membro de sua família não lhe entregasse uma alma, seria atormentada pelo resto da vida. Após a explicação, Evelyn revela que tinha perdido uma filha da idade de Mia, e após a sua partida, ouviu sua filha lhe dizendo que era para ela ser forte, e que ela tinha um propósito maior na vida dela. Logo que chega na frente de seu prédio, Mia avista Annabelle segurando sua boneca, e enquanto a moça estava distraída, o carrinho em que Lee estava começa a ir para a rua, e assim que percebe o que estava acontecendo, um caminhão atropela o carrinho da bebê. Entretanto, vemos que Lee estava nos braços de sua mãe. Depois disso, Mia estuda os livros que Evelyn tinha lhe entregado, e enquanto estava acalmando Lia, a moça começa novamente a ouvir ruídos em sua casa. Enquanto estava averiguando o quarto da bebê, as portas se fecham e Mia fica trancada no local. Enquanto estava procurando uma saída, a jovem avista a boneca junto de sua filha, e após arrombar a porta, Mia corre até sua filha e a segura em seus braços. Mas enquanto acalmava a menina, a boneca começa a se manifestar, e não muito tempo depois, descobre que uma entidade estava a controlando. Na noite do mesmo dia, o padre Pérez é chamado pelo casal para averiguar o que tinha ocorrido, e assim, o homem explica que era provável que um demônio estava controlando o que a boneca estava fazendo, e explica que tudo que a entidade queria era uma alma, porém, seria necessário que alguém oferecesse a alma voluntariamente. Ao longo da conversa, o padre diz que irá levar a boneca consigo, já que estando em um lugar sagrado, o demônio poderia ficar enfraquecido, e assim, coloca o brinquedo em seu carro e segue seu destino, e assim que chega na igreja, o filme nos revela que Annabelle tinha o acompanhado, e não muito tempo depois, a entidade ataca Pérez. No dia seguinte, enquanto John estava em seu trabalho, o rapaz descobre que o padre estava gravemente ferido. Na noite do mesmo dia, Mia e Evelyn conversam sobre como a filha da mulher havia partido, e após o relato, o filme nos leva novamente para o hospital, onde o padre revela para John o que tinha acontecido, e pede para que ele volte para casa para proteger sua família. No mesmo momento, John liga para sua esposa e explica o que estava acontecendo. Porém, a ligação é interrompida e Mia não escuta seu marido, e assim que desliga a ligação, a moça escuta alguém batendo na porta de sua casa, e assim que avista o padre Pérez, abre a porta e convida-o para entrar. No entanto, o homem começa a falar palavras sem sentido e coisas sobrenaturais começam a acontecer no apartamento. Ainda no mesmo momento, Mia começa a procurar por sua filha, e enquanto estava dizendo para Evelyn o que estava acontecendo, a dupla começa a ouvir barulhos vindo do andar de cima, e não muito tempo depois, Evelyn é arremessada para o lado de fora do apartamento e Mia é trancada no local. Depois disso, Mia continua à procura de sua filha, e não muito tempo depois, encontra a boneca de Annabelle, e logo em seguida, a moça entra no quarto da bebê e avista o teto escrito que a entidade queria a alma de Lia, e após ler as mensagens, Mia começa a agredir a boneca. No entanto, descobre que tudo aquilo era uma ilusão, e que na verdade, tinha tirado a vida de sua própria filha. Enquanto estava lamentando a perda, Mia descobre que aquilo também não passava de uma ilusão. E enquanto a jovem questionava a entidade, a janela do quarto onde estava escrito sua alma se abre e uma voz chama Mia. Enquanto a moça caminhava para a janela, o filme nos mostra John entrando no prédio, e não muito tempo depois, encontra Evelyn na porta de sua casa, e assim que conseguem entrar, encontram Mia na janela junto da boneca. Ao longo da conversa, a jovem pede para que John cuide de sua filha e se despede do rapaz. Mas assim que estava prestes a pular, John segura sua esposa e a impede de se eliminar. Mas enquanto estava acalmando-a, Evelyn diz que fará o sacrifício para libertar a família de Mia, e salta da janela com a boneca. Enquanto estavam processando o ocorrido, o casal avista Lia e se encontram libertos da entidade que os atormentava. Posteriormente, o filme nos leva para 6 meses depois, onde vemos o padre Pérez aconselhando Mia e John a tomarem cuidado com todo tipo de mal espiritual, e após presentear a família com a foto que tinha tirado anteriormente, o filme nos leva para um lugar distante, onde uma mulher se encanta pela boneca de Annabelle e a compra para sua filha. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Annabelle. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!